A paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Hoje daremos continuidade a mais uma parte deste Salmo, que dar-se-á início no versículo 145. A 19ª letra do alfabeto hebraico. Salmo 119, do versículo 145 ao 152, nos diz assim a Sagrada Escritura: Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Amém. Hoje vamos falar sobre clama e responder-te-ei. O salmista, nesse trecho da sua vivência, ele para fazer uma oração, um clamor, uma petição ao Deus Todo-Poderoso. Ele para a sua história entendendo que sem uma vida de oração, não há como nós prosseguirmos com Deus. Sem uma vida de intimidade com o Senhor, sem uma vida de saber daquilo que Deus pode responder para nós, coisas que circunstâncias não podem responder, coisas que o homem não pode responder, coisas que o nosso conhecimento não pode responder, só Deus pode responder algumas coisas da nossa vida. Vai nos levar ao entendimento de que a oração é uma necessidade, não é uma escolha. Amém? O crente não tem que escolher se ele vai orar ou não, apesar de poder, mas é uma necessidade, é vital, é essencial para que nós caminhemos com Deus, que nós tenhamos uma vida de oração. Coincidência ou não, essa letrinha, que é a 19ª letra do alfabeto hebraico, que é a letra representada pela letra Q no nosso alfabeto, que se pronuncia como Kof. E o significado dessa letra, ela quer dizer prisão ou capacete. Então, num primeiro momento, podemos entender que a oração nos livra de prisões e a oração nos coloca um capacete, guarda a nossa mente, para que a nossa vida e a nossa mente permaneça somente sendo orientada por Deus. Muitas vezes, irmãos, no dia a dia nosso, ou circunstâncias da nossa vida, tentam aprisionar a nossa vida, tentam enclausurar a nossa vida, para que nós não prossigamos em uma vida de intimidade com Deus. É nesse momento que nós precisamos trazer para a nossa vida um grande ensinamento de Jesus, onde ele se expressa em Mateus 6,6, quando ele diz: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. A nossa oração é somente a Deus. Ninguém mais tem poder de responder, de conhecer o secreto do nosso coração do que Deus. Só Ele sabe realmente o que nós estamos sentindo, o propósito pelo qual nós estamos o adorando,
o propósito pelo qual estamos inseridos no seu reino. Então, ao Pai que está em secreto, você busca, sem alardes, sem fazer muito barulho, como a própria Bíblia diz que os hipócritas, os fariseus, oravam em praça pública alta para chamar a atenção. Nós não precisamos disso. Nós precisamos entrar no nosso quarto e buscar o Pai que está em secreto, e Ele que nos vê no secreto, só Ele nos vê, tem a verdadeira recompensa que nós precisamos. A oração nos levará sempre a uma intimidade com Deus. Para que serve essa intimidade? Para que nós possamos descobrir o que é que está no coração de Deus e viver uma vida de atitude que alegre o coração de Deus. Quanto mais intimidade com Ele, mais você descobre quem Ele é, mais você descobre do que Ele precisa que você seja, e quanto mais você se moldar naquilo que Ele quer que você seja, você estará agradando o coração de Deus. Eu gosto muito de comparar a vida de oração com 3 palavrinhas que são diálogo, intimidade e cumplicidade. Em um casamento natural entre homem e mulher, se não existirem esses 3 pilares, não há casamento que se sustente. Diálogo, intimidade, que é o tempo juntos, ficar juntos, desejar estar juntos, e cumplicidade, nunca o outro desejar fazer coisas sem que a outra pessoa esteja presente ou sabendo do que vai acontecer. Com esse pilar você traz um casamento de união, você traz um casamento agradável. Trazendo isso para a nossa vida de oração. Orar é falar com Deus, é ter diálogo. Orar é ter intimidade, é querer estar junto de Deus. E orar é ser cúmplice, é não fazer nada sem que Deus saiba, apesar dele saber, mas Ele gosta de ouvir dos nossos lábios, e não fazer nada sem que você o convide para que Ele esteja presente na sua vida. Assim você terá o quê? Uma união perfeita, uma união que agradará o coração de Deus. A nossa vida de oração com Deus tem que ter com diálogos, intimidade e cumplicidade. E o salmista inaugura esse trecho, esses 8 versos do Salmo 119, dizendo o seguinte, no versículo 145, eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Só um clamor de todo o coração, só um clamor verdadeiramente voltado para Deus, encontrará respostas em Deus. E é interessante que o salmista pede para que o seu clamor seja de todo o coração. Para quê? Para que ele tenha uma resposta de Deus por um só propósito da sua vida. Para quê? Obedecer os teus estatutos. Olha que ensinamento maravilhoso para nós hoje à noite. O salmista não está clamando por nada natural. O salmista não está preocupado com nada que pode acontecer neste mundo com ele. Ele tem só um pedido, Senhor, eu estou clamando de todo o coração, para quê? Para que haja resposta na minha vida, para que eu obedeça os teus testemunhos. Eu vou clamar, porque no meu clamor eu vou ter resposta para ouvir a tua voz e continuar andando segundo a sua vontade. E eu defini o que é clamar de todo o coração. Poderíamos dar outros exemplos, mas eu entendi o seguinte, irmãos. Clamar de todo o coração, se entregar de todo o coração, é fazer as coisas para Deus, sem que a prioridade sua seja a resposta dele. Amém? É fazer as coisas para Deus, sem que, não que ele não vá responder, ele vai responder, mas a prioridade do seu clamor não pode ser a resposta. Eu vou clamar porque ele vai responder. Não, eu vou clamar porque eu o amo. Eu vou clamar porque eu quero andar nos seus estatutos. Eu quero cumprir a sua palavra. Eu quero fazer a sua vontade. Então eu vou clamar de todo o coração. A minha prioridade não são as respostas de Deus. É a minha entrega total a Ele. Jeremias 29, do 12 ao 13, diz o seguinte, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Me procurarem por aquilo que eu sou. Me procurarem porque vocês foram criados para o louvor da minha glória, independentemente da resposta e daquilo que Deus vai fazer.
Não pode ser prioridade minha e sua o clamor. Não pode ser prioridade minha e sua oração por aquilo que Deus vai responder, apesar dele irá responder, porque ele é um Deus de respostas, mas não pode ser esse o motivo que nos impulsiona a clamar e a orar a Deus. No versículo 146 ele diz o seguinte, ele continua clamando, clamo a ti, salva-me e obedecerei aos teus estatutos. Nós falamos lá no começo que essa letrinha Q, que é a letrinha Kof, no alfabeto hebraico, significa prisão. Então o salmista agora está preocupado para que ele seja salvo de uma situação. Qual é essa situação? Muitas vezes nas nossas vidas, circunstâncias, pessoas, enfim, trarão alguma coisa em nosso caminho, que nos tentarão aprisionar. Em que sentido, irmãos? Nos desviando de uma vida de diálogo, de uma vida de intimidade e de uma vida de cumplicidade com Deus, que é igual a oração. O salmista está clamando a Deus porque algumas situações das nossas vidas vão dizer para nós que não está valendo nada você acordar de madrugada, não está valendo nada você vir ao culto, não está valendo nada você clamar, orar, jejuar, buscar a Deus, nada está acontecendo. E às vezes, se nós não atentarmos, nós somos aprisionados por essas situações, somos enclausurados por essas situações. O salmista fala, Senhor, eu clamo a ti, salva-me dos momentos que surgirão, que tentarão impedir que eu continue orando, que eu continue clamando, que eu continue acreditando no operar das tuas mãos. Salva-me, para que eu continue obedecendo aos seus estatutos. Muitas vezes saímos do foco, saímos da direção de Deus, por um momento X, por um momento que Deus permite que nós passemos, para que sejamos provados, para ser aprovados, e nós às vezes nesses momentos desviamos o nosso foco. Mas hoje o Espírito Santo quer ajustar novamente o nosso foco hoje à noite, para uma vida de oração, para uma vida de clamor, para uma vida de busca ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Salva-me, precisa ser o nosso clamor hoje à noite a Deus. Salva-me, Senhor, de tudo, de todos e de qualquer situação que deseja interromper a minha vida de oração, a minha vida de intimidade, a minha vida de cumplicidade, a minha vida de diálogo com o Senhor. E Jesus explica isso mais uma vez em Mateus 26, 41, quando ele diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Clamor para que Deus nos salve, para que nós não sejamos enclausurados em situações, não sejamos aprisionados em situações da nossa vida, que vão, ou que tentarão, ou que já conseguiram, parar a nossa vida de oração. Todos nós sabemos o que nós estamos ouvindo. Eu creio que todos nós já fomos muito mais fervorosos na oração do que somos hoje. E quando eu preparava esse salmo, Deus me levou a virar a página da minha vida. Eu quero que você faça isso também. Volte a orar, irmãos. Não é o tempo, não são os motivos. Deus quer ouvir a tua voz. Deus às vezes tem ouvido muitas palavras inúteis dos nossos lábios diariamente, do que uma vida de oração, uma vida de gratidão. Se chove, é porque chove demais, a roupa não seca. Se faz sol, é porque o sol está esturricando a roupa. Enfim, nós nunca estamos contentes. É momento da igreja orar por uma nação, não é só brasileira, é você. Você é a nação santa, é povo escolhido, é geração eleita. Precisamos cuidar de nós antes de cuidar da nossa nação, da nossa vida individual, como pessoas que oram, que buscam, não porque Deus vai fazer, mas porque ama Deus, porque sabe quem Ele é. E o salmista pede, Senhor, salva-me de situações que tentarão parar a minha vida de intimidade contigo. Salva-me dessas situações. Vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. E no 147 ele nos dá um princípio maravilhoso.
Ele diz no versículo 147, antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra, coloquei a minha esperança. Aqui está um princípio, se você quiser começar o seu dia abençoado. Amém? Antes do amanhecer, ele se levanta e suplica o socorro de Deus, reconhecendo o quê? Que ele não pode iniciar o seu dia sem Deus, ele não pode iniciar o seu dia sem falar com Deus. Falamos com a esposa, falamos com os filhos, falamos no ponto de ônibus, falamos com os nossos chefes, e às vezes vamos lembrar de Deus lá 10, 11 horas da manhã. Não, ele já se levanta, a preocupação dele é: preciso falar com Deus, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu ajudador, eu preciso permanecer na sua palavra, colocar a minha esperança na sua palavra, eu preciso falar com Deus. Não deixemos que a nossa mente seja aprisionada pelas ansiedades diárias. Acordamos pensando naquilo que tem que pagar, que tem que resolver, que tem que fazer, e não buscamos resposta ao único que pode nos dar estratégia para resolver, para falar e para fazer. Amém, irmãos? Antes do amanhecer, a preocupação dele é única, exclusiva, ímpar, singular, suplicar o socorro de Deus. Suplicar a orientação de Deus. Revista a sua mente com o capacete da salvação. A letra significa também capacete. Como? Busque a Deus. Se oriente em Deus. Busque estratégias para a sua vida em Deus. E mais uma vez, Jesus explica isso em um texto muito conhecido. E às vezes nós esquecemos disso. Jesus fala, olha, portanto, Mateus 6, 31, 34. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Deus disse aqui, que o que você beber, o que você comer, o que você vestir, não vai faltar. Amém, irmãos? É isso que Ele promete. Quando a Bíblia fala que e todas essas coisas, não são todas as coisas, são todas essas que Ele acabou de citar. Isso é promessa dele, o que você comer, o que você beber e o que você vestir. Isso Ele promete. Então, antes de você amanhecer, corra para o Deus que cumpre o que Ele promete. Tira da sua mente as preocupações que você já acorda, ou tem pessoas que nem dormem. E o versículo seguinte é justamente esse. Preocupados. Eu falo por mim, quantas noites de sono inúteis. Inúteis, porque eu perdi noite de sono e resolvi o quê? Nada. Fiquei com sono só o dia inteiro. Porque não dormi à noite. Resolvi o quê? Nada. Ainda corre o risco de fazer alguma coisa errada, porque está com sono, prejudicar alguém ou perder teu emprego. Então acorda de manhã, procurando Deus, não procura nada mais. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro, me socorre, me ajuda, me dá estratégia, me dá estrutura, me sustenta, Deus. Para quê? Mais uma vez ele diz, olha, porque eu coloquei a minha esperança na tua palavra. E Deus não falha. Se você colocar a sua esperança na palavra dele, você alcançará aquilo que você está pleiteando. 148, olha o que ele fala, fico acordado nas vigílias da noite, pensando nas minhas dívidas. É isso? Olha para que ele perde a noite de sono, irmãos. Isso é um exemplo para toda a vida minha e sua a partir de hoje. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Oh, aleluia! Eu coloquei aqui, se devemos perder noite de sono, é por um só motivo: meditar na lei do Senhor. Perdeu o sono, vai, Bíblia. Perdeu o sono, oração.
perdeu o sono, vai lá, procura uma mensagem e ouça aquilo que te traz vida, te traz esperança. Não deixe o diabo te aprisionar nas madrugadas com pensamentos que só vão te trazer tristezas, angústias. Não, irmãos, o salmista acordava para quê? Ficava acordado para meditar o que Deus quer falar, o que Deus quer mostrar, o que Ele tem preparado para mim, o que Ele quer que eu aprenda nesse vale, no deserto, nessa falta. Fique acordado simplesmente para meditar nas palavras de Deus. O seu dia será muito mais prazeroso, o seu dia será muito mais rechaçado se você trouxer para sua mente assuntos pertinentes ao reino de Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu não prego aqui como se fosse uma coisa fácil, de forma alguma, mas nós precisamos meditar mais na palavra de Deus, meditar mais, entender mais o que é que Deus está procurando fazer com as nossas vidas. Quanto mais meditarmos, mais direção correta teremos, vindas de Deus para as nossas decisões e questionamentos. Quanto mais você busca, quanto mais você se aprofunda nessa poderosa palavra, mais fácil você terá as suas decisões diárias, serão decisões corretas, os seus questionamentos serão respondidos. Isso é tão sério a palavra de Deus, que Deus disse para Josué, no capítulo 1, versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro. Quando Deus chama esse homem, Ele poderia falar tantas coisas para ele, olha, se prepara para a guerra, você tem que ser forte, você tem que aprender a mexer com o arco, a mexer com a lança, enfim, você tem que se preparar. Não, Josué. Só tem um princípio para que você vença, para que você atravesse e para que você coloque o povo onde eu prometi. Qual é? Não deixe de falar as palavras do livro desta lei. Do que mais? E de meditar nelas de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Para o seu dia ser bem-sucedido, você precisa o quê? Meditar nessa palavra, de dia e de noite. E o salmista ensina, numa passagem muito conhecida, Salmo 1, versículos 1 e 3, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Pessoas que basearam a sua vida, a sua madrugada, a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, em entender a palavra de Deus. Faça ao contrário do que a vida está tentando te dizer. Saia das prisões e entre, mergulhe, se aprofunde nas vigílias da noite para entender só uma coisa, o que o Espírito Santo está tentando te falar. Isso é que importa. É a voz dele que precisamos cultivar na nossa vida. Glória a Deus. Versículo 149. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Aqui tem um entendimento interessante que o Espírito Santo colocou no meu coração. Apesar de toda a devoção do salmista, isso é visto desde o começo do primeiro versículo desse salmo tão incrível, onde o salmista se debruça sobre a palavra, ele se interessa pela palavra, ele não negocia a palavra, ele tem a única preocupação de permanecer na palavra de Deus. Porém, ele diz, Senhor, ouve a minha voz pelo teu amor. O que o Espírito Santo está tentando nos dizer hoje à noite é o seguinte: não é pela sua devoção somente, não é pela sua oração somente, não é pelo seu desejo somente, não, é porque existe um Deus, aleluia, que nos ama muito mais além do que você pode imaginar. É o amor dele que responde às nossas orações, é o amor dele que nos livra das prisões. O salmista fala, Senhor, ouve a minha voz pelo teu amor. Eu sei que é pelo teu amor, não é porque eu sou, não é porque eu faço, é porque o Senhor me ama,
e eu preciso retribuir este amor. O amor de Deus é um amor soberano, é uma atitude de Deus para com o homem. O seu amor é leal, permitindo que nos salve de tudo que nos impede de ter uma vida de oração. O amor dele faz isso. 147, fazendo da oração nossa prioridade antes de qualquer outra coisa. O 148, passando noites meditando na sua palavra. Deus ouve a oração e o clamor, irmãos, daqueles que desejam viver conforme a sua palavra, reconhecendo que é o seu amor, é a sua graça, é a sua misericórdia, é a sua grandeza que nos faz ter uma vida consagrada de oração. Lamentações 3, 22 e 26 diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Dependa de Deus, mas sempre reconheça que é o seu amor, é a sua graça, é a sua misericórdia, não são os nossos esforços. Os nossos esforços são importantíssimos, a nossa parte é importantíssima, mas é o amor de Deus que nos encontra, é o amor de Deus que responde à nossa oração, é o amor de Deus que nos levanta. Aleluia. 150. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. O salmista agora está preocupado com uma outra classe de pessoas, aqueles que se aproximam da sua vida, da sua família, da sua história, enfim, com más intenções. Nós precisamos estar preparados para enfrentar pessoas, situações que vão aparecer para que venham a nos desanimar com as suas más intenções, com expressões ou perguntas do tipo: não vale a pena. Você crê mesmo nisso? Ou aqueles que falam assim: ó, vem, eu tenho uma solução mais rápida e mais fácil. Não espere em Deus não, a minha é mais rápido, é mais fácil, vai te levar mais rápido para aquilo que você precisa. Pare de esperar com paciência no Senhor. Ou aqueles que falam: se Ele é o teu Senhor e pastor, por que algumas coisas estão te faltando? Pessoas que se aproximam com más intenções. Outros falam assim: se Ele pode todas as coisas, como você diz, por que Ele não muda a tua vida? Pessoas que se aproximam para que deixem ou para que contamine o nosso coração com más intenções. Com essas más intenções, eles trarão sugestões, guiados pelos inimigos que estamos aprendendo que são invisíveis. Pessoas guiadas pelos inimigos invisíveis, para que nós deixemos de buscar a Deus nos momentos em que mais precisamos de Deus. Você já parou para você pensar nisso? Então, hoje à noite, quando você chegar em casa, você vai pensar exatamente nisso. São nos momentos que nós mais precisamos de Deus que nós não buscamos a Deus. E são nesses momentos que nós não buscamos a Deus que as pessoas se aproximam, trazidas pelos nossos inimigos invisíveis, por Satanás e seus demônios, para nos envolver e nos tirar do propósito e do plano de Deus. O homem mais sábio do mundo nos dá um conselho que é muito lindo, que inclusive muito real para os nossos dias atuais. Salomão escreve o seu livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 24 ao 33, ele diz o seguinte: vocês, porém, rejeitaram o meu convite,
Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que teme abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e as dores os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, as pessoas de más intenções. E a falsa segurança dos tolos os destruirá, quando nós colocamos a nossa esperança nas pessoas de más intenções. A falsa segurança dos tolos os destruirá, porque eles prometem uma segurança falsa, uma segurança diabólica. Então a Bíblia fala, e a falsa segurança dos tolos o destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. Então a partir de hoje, não ouçam as pessoas com más intenções. Amém? Os meus perseguidores, o salmista falou, estão se aproximando com más intenções, porque estão distantes da tua lei, não conhecem a tua palavra. Mas nós que conhecemos, precisamos cumprir o final do versículo 33, ouvir a voz de Deus, porque essa voz nos dará segurança, tranquilidade e não nos deixará temer mal algum. Glória a Deus. 151. Tu, porém, Senhor, estás perto, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Mais próximo do que aqueles que estão se aproximando com más intenções, mais próximos de nós está Deus. Mais próximo de nós está o Senhor. Da mesma forma que o versículo passado diz que os perseguidores se aproximam com más intenções, nós temos a presença de um Deus poderoso ao nosso lado, dentro de nós, reinando dentro de nós. Ele não está somente se aproximando como estão as pessoas de má intenções. Deus já está dentro de nós. Ele mora dentro de nós, nós somos o santuário dele. Ele está dentro de cada um de nós. Do mesmo lado que os inimigos se aproximam com más intenções, Deus está dentro de nós para nos ajudar, para que decidamos pela sua vontade. 1 João 4,4 diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos aquele que é maior, que vai nos dar sustentabilidade para que nós vençamos as pessoas com más intenções. A pergunta é, os inimigos com más intenções vão se aproximar, e Deus já está perto para nos orientar. E a pergunta é, a quem é que nós iremos ouvir? A quem é que nós iremos dar crédito? Mais uma vez, Salomão escrevendo um dos seus livros, Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13 e 14, ele define o seguinte, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Retire da sua vida, retire do seu coração aqueles que se aproximam, se aproximaram ou se aproximarão de nós com más intenções, dizendo, eu prefiro temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mesmo que as más intenções pareçam um primeiro momento uma solução plausível, uma solução que vai nos tirar daquele momento de dificuldade que você está, prefira
temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque o salmista declara: tu, porém, Senhor, está perto de todos, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Irmãos, prefira sempre a voz de Deus, prefira sempre a palavra de Deus. Aleluia. 152. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que os estabeleceste para sempre. Aqui a gente encerra com aquilo que nós falamos lá no começo. Poderíamos falar outras formas, mas eu coloquei aqui 4 formas que nós precisamos cultivar para aprender as coisas com Deus. Porque o salmista declara o seguinte: há muito aprendi dos teus testemunhos, que os estabeleceste para sempre. Primeira forma de você aprender os testemunhos de Deus é dialogando com Deus, orando. Segundo é lendo a sua palavra. Terceiro, ouvindo pregações, mensagens que venham verdadeiramente do coração do Espírito Santo. E quarto, contemplando os feitos do Senhor. Então você aprende como a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a ter vida com Deus, orando, lendo a sua palavra, ouvindo as mensagens e contemplando os feitos do Senhor. Que seja prioridade na minha e na sua vida, aprender mais de Deus. Outros conhecimentos são importantes, sim, mas a nossa busca vital, desesperadora, tem que ser aprender mais de Deus, quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele pode realizar, o que Ele quer que eu seja, aprender mais de Deus, porque o salmista fala: há muito tempo aprendi dos teus testemunhos, que os estabeleceste para sempre. E para encerrar, Provérbios 4, do 1 ao 10, mais uma instrução sobrenatural para a nossa vida, que Salomão diz o seguinte: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento, o ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá, ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento, dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará, abrace-a, e ela o honrará, ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Aprenda as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Ore para que, de todo o coração, para que Deus possa responder, para que você permaneça na sua palavra. Clame para que Ele te salve de prisões, de situações que tentam parar a nossa vida de oração. Busque a Deus. Deixe as pessoas de má intenções, com as más intenções de lado, porque o Senhor está perto, e maior é Ele que está em nós, do que aqueles que se aproximam, que estão no mundo. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, por esse momento tão precioso em que o Espírito Santo nos molda, nos ensina e cuida de nós, Pai. Que não sejamos somente ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua infalível e poderosa palavra. Te louvamos pelo privilégio de poder ser instruídos e exortados por essa palavra, Pai. Que possamos melhorar a nossa vida de oração, oração de todo o coração, clamando para que sejamos salvos de momentos que tentam parar a nossa vida de oração. Nos ajude, Deus, que nas vigílias da noite a nossa preocupação seja a Tua palavra. O que o Espírito Santo me acordou para quê? O que o céu quer falar comigo nessa madrugada? Que da nossa mente desapareça toda a prisão de dívida, toda a prisão de ansiedade diária, Pai, que nós não podemos resolver, mas o Senhor pode todas as coisas quando confiamos e debruçamos a nossa esperança na Tua palavra e no Teu reino. Continua sustentando a nossa vida,
porque a Bíblia diz que sem o Senhor, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Guarda cada vida e cada casa que veio buscar o Senhor hoje à noite. Pai, te adoramos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Recebe a nossa vida, o nosso clamor e a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa palavra. Aleluia.